Quem era mais forte, Shisui ou Itachi? Ambos os Uchihas são mestres em Genjutsus. Os dois Uchihas têm os dois maiores Genjutsus do Mangekyou Sharingan, e ambos eram rivais. Porém, se os dois saíssem na porradaria pra valer, quem venceria? Você pode até falar logo de cara que o vencedor seria o Shisui, por causa do seu Kotomatsu Kami, mas será mesmo? Também tem aqueles que apostam no Itachi devido a seu Izanami, mas e aí, quem venceria em um combate? É isso que você descobre aqui e agora. Versões utilizadas. O Shisui será na versão pouco antes da sua morte, que foi quando ele estava no seu ápice como ninja. Já o Itachi será ele no começo da sua carreira na Akatsuki, quando ele já tinha os poderes do Mangekyou Sharingan e ainda não era afetado brutalmente por aquela doença misteriosa. E antes de começar, já deixa aqui embaixo quem você acha que ganha e o porquê disso. E dito isso, bora pro vídeo. Como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada participante, começando pelo Shisui. E bem, o Shisui era considerado o Uchiha mais forte de sua época, e isso porque ele era mundialmente famoso por sua velocidade usando Shunshin, além de ser o dono do Mangekyou Sharingan mais cobiçado da obra. E isso porque esse cara era dono do Genjutsu mais forte do mundo Shinobi, que era o Kotomatsu Kami, um Genjutsu capaz de criar experiências falsas na cabeça do inimigo. Com esse Genjutsu, o Shisui podia manipular perfeitamente o seu inimigo, o fazendo acreditar que as ordens repassadas pelo Genjutsu eram da sua própria vontade. Exemplificando um pouco melhor, digamos que eu seja o Shisui e uso o Kotomatsu Kami em você, com a ordem de desistir da luta. Logo de imediato você iria se render e aceitar sua derrota, e o mais bizarro de tudo é que você vai acreditar fielmente que essa ideia é sua, que a ideia de desistir da luta realmente saiu da sua cabeça. É algo tão roubado quanto a onipotência que a Ira está usando atualmente em Boruto. Porém, nem só de Genjutsu o Shisui era formado. Esse cara tinha uma técnica de cintilação corporal tão rápida que ele fazia clones de velocidade que podiam atacar seu inimigo com uma potência muito grande. Porém, quando contra-atacados, os clones apresentavam ser intangíveis e sem massa, fazendo com que qualquer ataque ou dano passasse por eles, e assim confundindo o inimigo, e fazendo a derrota ser quase certa. Além disso, o Shisui era um Uchiha, e por isso tinha imensa afinidade com jutsus do elemento fogo, e também manjava muito de jutsus com Shuriken. Esse cara também contava com um Susanoo, e mostrou a habilidade padrão de lançar Magatamas, e podia acessar uma broca destruidora em um dos seus braços. E pra galera que gosta de chorar nos comentários, o Susanoo do Shisui nunca apareceu no mangá, porém, canonicamente ele despertou o Mangekyou Sharingan em ambos os olhos, e canonicamente todo aquele que desperta o Dojutsu em ambos os olhos também desperta o Susanoo, então eu não vejo motivos para não considerar a técnica aqui. Então sim, eu irei considerar o Susanoo do Shisui. Já o Itachi não fica atrás em praticamente nada. O Itachi foi um ninja muito fora da curva que conseguia fazer selos de mãos tão rápidos que nem mesmo usuários de Sharingan experientes como Kakashi e Sasuke podiam acompanhar. Itachi, por ser um Uchiha, também tinha afinidade naturalmente com o jutsu do elemento fogo e também era mestre no uso de ferramentas ninjas e shurikens. E embora seja pouco falado, o Itachi também dominava o elemento água, como mostrado contra o Kakashi na saga clássica e também contra o Kabuto no Shippuden. O Itachi também tinha um dos Susanos mais roubados de toda a obra. E aqui eu não estou exagerando, isso porque o Susanoo do Itachi tinha o escudo mais forte de todos, que era o Espelhata, um escudo que podia mudar as próprias propriedades para defender qualquer ataque, e também a espada de Totsuka, que pode selar qualquer coisa que ela perfure. Além disso, o Itachi ainda tinha acesso ao Amaterasu com seu Mangekyou Sharingan, e também o Tsukuyomi, um Genjutsu extremamente roubado que pode até mesmo derrotar Jinchurikis perfeitos. E isso porque esse Genjutsu tem o dano instantâneo. Acertou, acabou a luta. Esse Genjutsu é tão mortal porque ele tem a capacidade de basicamente distorcer o tempo e o espaço. Segundo o Itachi, dentro do Tsukuyomi, até mesmo a massa física é controlada por ele. E embora dentro da ilusão possa se passar dias ou anos, no mundo real tudo acontece em menos de um segundo. Então não seria exagero afirmar que o Tsukuyomi do Itachi cria um universo paralelo na mente da pessoa, onde o Itachi é um deus. E meu parceiro, se você chegou até aqui, provavelmente você deve estar gostando do conteúdo. Então já se inscreve nesse canal para não perder os próximos vídeos. Por exemplo, o vídeo do top 10 Uchihas mais fortes está chegando, e já vou avisando que serão 2 top 10. Se quiser entender tudo isso, já se inscreve e ativa o sino das notificações para não ficar de fora. E dito isso, bora voltar pro vídeo. E beleza, agora que a gente já relembrou as principais habilidades de cada um, bora ver como seria esse combate épico. Logo de cara eu já adianto que o taijutsu dessa luta seria espetacular, e eu te falo isso porque ambos os adversários eram usuários de Sharingan proeminentes, então a porradaria seria do mais alto nível. Porém, quem levaria melhor?
E bem, logo de cara, o mais sensato a se pensar é que o Itachi levaria melhor em uma disputa de Taijutsu. E por quê? No OVA dos dois Uchihas é revelado que o Itachi mais jovem já conseguia bater de frente com Shisui em combate corpo a corpo. E naquela época o Itachi era apenas um adolescente. Na fase que estamos considerando aqui, ele já havia envelhecido alguns anos e consequentemente seus atributos físicos também melhoraram. E como o Itachi mais jovem já batia de frente com Shisui, fica fácil imaginar que esse Itachi mais velho leve vantagem contra ele. Porém, tem algo que poderia virar o jogo nesse sentido. Nos treinos no qual o Itachi batia de frente com o Shisui não utilizava sua habilidade especial de Shunshin, e caso o Shisui use seu Shunshin, aí esquece, o Itachi perderia qualquer possível vantagem no Taijutsu. Porém, eu custo acreditar que o Itachi seria derrotado só com Taijutsu, e isso porque ele mostrou conseguir bater de frente com Naruto MK1. E embora muita gente negue esse fato, o Edo Tensei não traz o ninja no auge. Logo, o Itachi que estamos considerando poderia fazer até melhor do que a sua versão Edo Tensei, além de que ambos têm Sharingan, então mesmo em desvantagem de velocidade, eles ainda podem desviar dos golpes críticos, como já vimos o Sasuke fazer várias vezes contra inimigos mais rápidos que ele. Sendo assim, eu creio que o Shisui leva vantagem no combate corpo a corpo, porém que isso não iria decidir a luta. Já o jutsu do elemento fogo dos dois, eu também creio que rolaria um empate técnico, porém do lado do Itachi ele domina o elemento água, então ele poderia usar isso para levar vantagem contra o jutsu de fogo do Shisui, ao invés de tentar competir diretamente de fogo contra fogo. Ou talvez não, até porque o Itachi não usou o elemento água contra o Sasuke. Porém a luta contra o Sasuke era marmelada, e como estamos considerando uma luta séria, então o mais sensato seria o Itachi usar o elemento água contra o fogo do Shisui. Porém a questão continua, mesmo levando vantagem aqui, isso também não iria decidir a luta. Afinal, para o Shisui do corpo cintilante, ainda seria muito fácil desviar desse tipo de ataque. Já no quesito shurikens e ferramentas, eu creio que o Itachi também leve vantagem. O Itachi usando os shurikens conseguiu enganar não um, mas 2 usuários de Sharingan. Então contra o Shisui, eu não vejo motivos para ser diferente. Sendo assim, na possível trocação de shurikens, o Itachi poderia fazer um clone para atacar por fora da primeira disputa. Porém, com o Shunshin do Shisui e sua antecipação do Sharingan, eu creio que ele também conseguiria desviar desse ataque com certa facilidade. Já no quesito Susanoo, não tem nem por que enrolar. O Susanoo do Shisui não tem grandes feitos além de arremessar Magatamas, coisa que o Susanoo do Itachi também pode fazer. E de forma geral, o Susanoo do Itachi é um dos mais roubados de todos, então não é vergonha sair atrás nesse quesito. Porém, mesmo sendo nitidamente mais forte, em uma aplicação prática de combate contra outro Uchiha que inclusive também tem Susanoo, essa vantagem do Itachi não seria lá grande coisa. E por que não? Porque a espada Totsuka pode selar qualquer coisa, porém precisa perfurar para isso. E acertar o cara que é conhecido por ser o mais rápido dos Uchihas simplesmente está fora de cogitação. Além disso, o Shisui também tem Susanoo, então no último segundo, supondo que ele fosse ser acertado, ele também sempre vai poder ativar o seu próprio Susanoo e impedir de ser selado. O Susanoo do Itachi também tem a melhor defesa com escudo e ata. Porém, o Shisui não tem nenhum ataque que a defesa padrão do Susanoo já não seja o bastante. Então, no fim, essa superioridade do Susanoo do Itachi não se aplica como vantagem no combate. Na verdade, o mais provável seria eles usarem o Susanoo de forma estratégica e somente em momentos críticos para evitar ataques mortais de último momento. E também usando só as formas mínimas que só aparecem as costelas para minimizar o desgaste de chakra. E vocês já estão vendo onde isso vai chegar, não é mesmo? A disputa seria decidida por Genjutsu ou Kinjutsu. E bem, a respeito do Tsukuyomi, ele é extremamente roubado, e de verdade eu acredito sim que ele poderia finalizar outro Uchiha. Porém, tanto no databook como no mangá e anime, fica claro e explícito que quem é Uchiha e tem Sharingan tem a chance de quebrar o Tsukuyomi. No caso do Shisui, ele é simplesmente o maior usuário de Genjutsus de todos. Além disso, ele tem o Mangekyou Sharingan. E mediante a isso, simplesmente não tem como a gente afirmar que o Tsukuyomi funcionaria nele. Já o Shisui tem o Genjutsu mais poderoso de todos, que inclusive já afetou o próprio Itachi, e até quebrou o controle do Edo Tensei. Então a gente tem a prova cabal que o negócio funciona mesmo, até no próprio Itachi. Porém, o Itachi mostrou que ele tinha algo ainda melhor que o Tsukuyomi, e no caso eu estou falando do Izanami, e com esse Kinjutsu, nem mesmo o Shisui com seu Mangekyou Sharingan poderia escapar. Uma vez que o Itachi ativasse o Izanami, o Shisui ficaria em um loop sem fim, até aceitar o seu destino, e no caso poderia ser que não havia forma de salvar a vila sem eliminar ou ter confronto contra os Uchihas. E enquanto o Shisui não aceitasse isso, ele não conseguiria sair de um ciclo sem fim. E claro, nesse meio tempo, o corpo do Shisui ficaria parado e vulnerável no mundo real, dando assim a chance do Itachi o finalizar em troca da perda da visão de um de seus olhos, e fazendo o Itachi o vitorioso de hoje. Ou será que não?
E bem, como eu já mencionei, nem mesmo o Shisui poderia evitar o Izanami, porém não seria isso que aconteceria, e o mais provável seria que o Shisui usasse o Kotomatsukami e finalizasse a luta. E galera, bora deixar claro que essas duas opções eram possíveis quando a gente fala desses dois. Porém, dentro de uma batalha de análise, que a gente pressupõe que ambos estão lutando com a intenção de eliminar o adversário de qualquer forma, de fato como uma batalha mortal, o resultado não tem como ser diferente do que a vitória para Shisui Uchiha. E por que isso? Embora o Shisui seja suscetível ao Izanami, ainda assim leva muito tempo para ativar o Izanami. Já o Kotomatsukami não. O Kotomatsukami é tão roubado que nem precisa de troca de olhares. Só do Shisui olhar para o alvo, ele já consegue lançar o Genjutsu. Então de um lado a gente tem o Itachi, que tem uma técnica que seria sim efetiva, mas que demora muito tempo para ser ativa. E do outro lado tem o Shisui, com a técnica que é literalmente hit kill. E por isso o Shisui seria o vencedor de hoje. Mas e você, concorda com esse resultado? Deixe a sua opinião nos comentários. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!